Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu não sou cantor, eu sou um adorador pela misericórdia de Deus. Não sou cantor, meus amados. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Quem se acha sábio eu entendi, me deu uma explicação. Como alguém com apenas um cajado faz uma se abrir e o povo passar. Então o arquiteto de todo o universo, só ele mesmo poderia explicar como se constrói um muro de água no meio do mar. O renomado médico da terra me dê sua opinião. Como quem o sol faz de novo e reveste a cegueira em visão. Como alguém já volta 4 dias ao ouvir o som da voz do meu Jesus. Se levanta, abandona a tumba fria e encontra a luz. E é milagre tem a ver com meu Deus, e não há quem possa explicar. De uma coisa eu tenho certeza: se é milagre vou adorar. Não importa a multidão que duvida, influenciado não vou ficar. Quem duvida vai ficar confundido. Se é milagre vou adorar. Como pode a queda da muralha sem haver explosão? Uma pedra insignificante na mão de Davi fez gigante virar o chão. Me explique como hoje em dia o inteligente na prisão vira pastor. Quem matava hoje prega o amor. Renomado médico da terra me dê sua explicação. Como alguém desenganado se levanta do seu leito e fica sarado. Como alguém já morreu há 4 dias ao ouvir o som da voz do meu Jesus. Se levanta, abandona a tumba fria e encontra a luz. E é milagre tem a ver com meu Deus, e não há quem possa explicar. De uma coisa eu tenho certeza: se é milagre vou adorar. Não importa a multidão que duvida, influenciado eu não vou ficar. Quem duvida vai ficar confundido. Se é milagre vou adorar. Minha chance talvez eu não vou desistir, pois quem me prometeu que é fiel e vai cumprir. E todas as promessas que ele me fez, toda honra, toda glória seja dada ao Rei. Sem essa de talvez, é só acreditar, pois quem nos prometeu nunca parou de trabalhar. Quando Deus se movimenta, a gente tem milagre pra contar. E tem milagre. De uma coisa eu tenho certeza: se é milagre vou adorar. Tua palavra trouxe salvação, fonte de sentimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, a combater o mal das regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés e o meu
nós precisamos apresentar a Ele almas, precisamos apresentar algo para o Senhor. Nós precisamos fazer, como já foi dito nesta noite, ir por este mundo afora e pregando o Evangelho a toda e qualquer criatura. Vamos adorar ao Senhor, aleluia. Aleluia. Apresentamos ele, Senhor, porque nós já sabemos que ele está cheio de Ti. Então usa ele, Senhor, de maneira tal que a sua igreja possa ser impactada pela Tua presença através da palavra que Tu desceu no coração do Teu servo. Usa ele, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.
Cumprimento a todos com a paz do Senhor, irmãos. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Muito grato por essa noite, poder ministrar a palavra do Senhor, poder estar uma vez mais falando do amor de Cristo. E antes de que os irmãos se sintam partilhados, peço que os irmãos abram vossas Bíblias no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Né? Sabemos que falar de missão não é fácil, falar de missão não é uma coisa que a gente somente assiste na televisão e a gente comenta. Falar de missão é uma coisa de vivenciar uma obra, não é somente a gente vê, porque ver é aquele negócio, né, irmão? A gente vê, se comove, mas com o tempo a emoção vai embora. Mas aquele que vivencia, trabalha acerca daquilo, não tem emoção que vai embora, fica gravado no coração, e a gente trabalha acerca disso, que o nome é missão, né, irmãos? Glória seja dada no nome do Senhor. Quero desde já louvar a Deus pela vida, nossa irmã pastora Ivonete, não é isso? Glória seja dada no nome do Senhor. Seu esposo que não se encontra aqui, eu tenho certeza que um compromisso maior lhe esperava, né? Mas eu tenho certeza que aquele homem é um grande homem de Deus, irmãos. Está trabalhando, né? É um compromisso, irmão, que inadiável, né? Para a honra e a glória do nome do Senhor. Também quero agradecer a Deus pelo corpo de obreiro, nosso irmão, né? Que sempre aí tem nos convidado e confiado, irmão, a palavra do nome do Senhor às nossas mãos, as obreiras que aqui presentes se encontram, minha retaguarda. Há também os irmãos que nos acompanham, nossa irmã Edna, Bianca, nosso irmão Maurício, né? Nosso irmão Diego que está ali, irmãos, de pé, né? Atrás desta câmera abençoada, nos gravando aí, né? Para que a gente venha de reconhecer as nossas falhas e arrumar os nossos erros através da gravação, né? E a todos os demais irmãos que estão aqui e estão adorando a Deus. Quantos acharam? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Jonas, capítulo 1, a partir do seu verso 2. Glória seja dada no nome do Senhor. E aí vamos entender o que significa a missão para nós, né? Quantos acharam? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aqueles que não acharam, que estou procurando. Vou esperar você encontrar em nome do Senhor Jesus, irmãos. Acha Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, e aí vai indo, Jonas. E aí uma hora você acha, né? Uma hora chega lá, show, irmão? Glória seja dada ao nome do Senhor. Com muita atenção, irmão, muita reverência, iremos ler a palavra do Senhor, que diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Podemos assentar, glorificando e exaltando o Todo-Poderoso, em nome de Jesus, irmãos. Irmãos, eu peço que os irmãos tenham paciência comigo, porque não sou aquele pregador que você espera que o teto caia, né? O piso se movimente, mas eu tenho certeza que através da palavra hoje você vai glorificar o nome do Senhor. Não esperamos que nessa noite, irmão, alguém pula, corra ou sapateie, mas eu tenho a certeza que você vai sair daqui, aleluia, uma munição para derrotar o inimigo e arrancar das mãos de Satanás aquilo que é de Deus. Porque outrora tinha tanta gente que adorava a Deus, irmão. E esse ano, a virada do ano de 2014 para 2015, é isso, né? Perdemos muito campo. Estamos felizes por estar dentro da casa do Senhor, adorando, exaltando o nome dele. Mas estamos esquecendo que ao nosso lado, no ano passado, tinha alguém que adorava. Estamos esquecendo que na nossa frente, no ano passado, tinha alguém que adorava.
Estamos esquecendo que atrás de nós, o ano passado, também tinha alguém que adorava. Mas hoje, aleluia, o que tem decorrido dentro da igreja é o eu sou, o que eu posso, eu vou adorar, só eu que adoro. Aleluia, isso tem acabado com o crente. Aleluia, somente olhar para si. Aleluia, parar de olhar ao redor. Hoje Deus vai dar visão diária para você entender que aqueles que saíram é porque é carne que nem você. Se errou porque, aleluia, errou porque é o banco, aleluia, e está lá, irmão, porque está esperando ele, você vai buscar. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Diga, mais a raiva. Mas a raiva E a mágoa. e a mágoa Não tem deixado. não tem deixado A gente. a gente. Então hoje. Então hoje Eu vou arrancar eu vou arrancar a mágoa a mágoa e a tristeza. e a tristeza E vou atrás e vou atrás da alma. da alma. Vamos entender, irmão, que nessa noite eu dei uma olhada e falei, Deus, falar de missão não é uma coisa fácil. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar num culto missionário. E quando eu cheguei lá, irmão, antigamente eu era... Hoje Deus tem abençoado com um sapato, 2 ternos. Mas antigamente eu tinha só um terno que eu dei para um grande amigo meu, irmãos. Eu dei para um grande amigo meu, genro da nossa irmã Ivonete, e é amigo particular também, nosso irmão Salatiel. Era um terno branco que eu tinha. E para quem chegou a ver, se ela já viu esse terno um dia, é todo branco o terno. E ele me, irmão, porque eu dei para o Salatiel e dele ainda ficava folgado, quem dirá em mim. E eu fui pegar com aquele terno uma vez, e debaixo do meu sapato tinha ar-condicionado próprio. Não gastava energia, porque era próprio o ar-condicionado. E quando eu cheguei nessa igreja para pregar, irmão, quem não sabe o que é missão, está por fora. Aí quer pregar, quer sapatear, quer profetizar, quer fazer um monte de coisa dentro da igreja. Não sabe nem o que é o amor. E o princípio de missão é o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho de gênero para que pudesse fazer missão. Aleluia. Para que viesse morrer por mim, por você na terra. Mas foi através do amor, não foi através do valor financeiro, não foi através de eu vou fazer para alguém me olhar que eu estou fazendo, foi através do amor. Aleluia, tem gente que não vai porque não tem amor, e quando vai quer ser reconhecido. Você vai aprender que missão não é reconhecimento próprio e nem reconhecimento financeiro. Missão, aleluia, para ganhar alma e trazer alma para o reino de Deus. Glórias a Deus. E quando eu cheguei para pregar, lá de cima o vice-presidente olhou para mim e disse assim, o meu sapato era maior do que meu pé. E quando ele olhou, ele falou, esse menino vai pregar? E foi a primeira vez que eu trouxe o Jonas num culto missionário. E aí quando ele olhou para mim, ele falou, ó, vou dar oportunidade para o menino, vou dar 15 minutos para o menino pregar, porque é menino. Olha para o teu irmão aí do teu lado aí. Não menospreze ele não, porque amanhã ele pode estar aqui. E aí, irmão, teu perigo é você achar que você é melhor do que... Você não é melhor do que ninguém, irmão. Eu vou começar devagarinho, mas você não é melhor do que ninguém, aleluia. Não é teu sapato que define quem você é, não é teu terno que define quem você é, aleluia, não é o teu óculos gastado aí 2.000 no óculos que vai definir quem é você, aleluia. A roupa não define ninguém, porque roupa se definisse alguém, aleluia, todo mundo olhava para Jeremias e aceitava Jeremias ao ver no rosto de Jeremias. Se roupa definisse alguém, aleluia, quem olhasse João Batista tinha que acreditar que ele era o profeta, por causa do cinturão, aleluia, que ele trazia em seu lombo. Aleluia, a roupa não define ninguém, mas a atitude define quem você é, o seu caráter define quem você é. E quem é que você é nessa noite? Glórias a Deus. Aí olhou para mim, 15 minutos para o menino. E eu falei, Senhor, deixa o menino ficar só no Senhor lá para cima.
E do jeito que eu pedi, papai fez. Ele deixou o menino e subiu o Pai. Aleluia. Subiu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foi 14 minutos de palavra, porque no 15 ele pegou o microfone. Aleluia. Ele pegou o microfone chorando. Aleluia. E disse assim: olha, eu rodei toda a igreja e vim achar Jesus aqui. Aleluia. É nas coisas simples que Deus se faz presente. Para, aleluia, de olhar para o irmão da direita e de olhar para o irmão da esquerda e olhar para ele e julgar por aparência. Aleluia. Ele tem Deus dentro dele. O que importa é a essência. Essência não se vê, essência se sente. Ainda que você ainda não viu, irmão, nessa calma todinha que está esse culto, a essência dele já paira no ambiente. Aleluia. Eu não vou dar glória porque eu não sinto ele no recinto. Eu não vou dar glória porque nem vi ele passear ainda. Mas a essência dele já é notória. A essência dele já passeia por aqui. Isso é só para você saber que a aparência não vai ajudar em nada. Então, se eu fosse você, já tinha dado mais glória. E aí, eu dei uma olhada na Bíblia Sagrada e fui saber acerca de Jonas, porque quando alguém vai pregar sobre missão, todo mundo gosta de falar sobre Paulo. Quem não gosta de falar sobre Paulo, irmão? Paulo era aquele pregador que quando ele achava que tinha que bater, ele batia. Paulo era aquele pregador que quando ele achava que ele tinha que passar a mão, ele passava a mão. Paulo era daquele pregador que quando ele olhava, ele dizia assim: ó, hoje o negócio é estreito. Aquele que se apegar à doutrina do homem vai apanhar. Paulo era daquele rapaz que ele não tinha meio termo com ele. Paulo era daquele que dizia assim: olha, aquele que se levantar e falar em língua na igreja e não tiver um intérprete, ele se cale. Paulo era daquele que dizia assim: olha, aquele que falar em línguas dentro da igreja, que acha um intérprete para ter edificação na igreja, porque aquele que falar em língua só para si está edificando a si próprio. Paulo era daquela mesma pessoa de que quando parava para pregar, irmão, ninguém gostava do seu sermão. Paulo era que nem eu e você. Quando a gente começa a pregar, sempre tem alguém cochilando. Quando a gente pega para pregar, sempre tem alguém dormindo no banco. Sempre tem alguém desconfiado. Eu estava assim na janela, pendurado, dormindo. Porque não acreditava no sermão que Paulo pregava é Bíblia. Eu vou pregar Bíblia hoje para você. Eu não posso ser aquele pregador que vai te dizer onde está o versículo e o capítulo. Aleluia, porque a idade já não aguenta mais, né, irmão? 16 anos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Aleluia, se lê Bíblia e crê naquilo que a palavra está escrita. Aleluia, você vai conhecer tudo isso agora que eu estou falando. Aleluia, eu te confio a pregação de Paulo caiu da janela. Aleluia, quem estiver dormindo hoje pode até cair no banco, mas o Senhor está aqui para ressuscitar. Aleluia, para te dar vida, para te dar virtude nessa noite. Aleluia. E aí, eu procurei entender. Uma palavra de missão não é nem uma palavra longa, é uma palavra entendedora, uma palavra oriunda do termo missão, uma palavra original ao termo missão. Missão não é somente, irmãos. Aleluia, tem gente que retrata a missão. Eu não fui, eu não estou fazendo missão. Eu não estou lá, eu não estou fazendo missão. Missão se faz indo, orando e ofertando a causa do Senhor. É bem verdade que tem gente que não faz nenhuma dessas três e se acha crente. Quem não faz missão, irmão, ele está muito longe de ser evangélico. Porque o evangélico em si se retrata. Porque Jesus disse assim: olha, aleluia, aquele que vem após mim, toda a tua cruz e me siga. Aleluia, mas não só para andar me seguindo, é para pregar o evangelho a toda criatura, é para todo mundo. A evangélico cristão, aleluia, que não prega a palavra, está dizendo que está velho para pregar. Eu vou te dar um recado: não vai ficar velho também para subir, porque aquele que prega a palavra sobe, quem não prega fica. Oh, glória! Aleluia! Quem não prega não conhece o amor, mas vamos entrar no objetivo.
E é bem verdade que eu dei uma olhada no Antigo Testamento, eu falei, a missão no Antigo Testamento era mais forte o negócio. Ver missão no Novo Testamento até parece ser fácil a história. Mas dá uma olhadinha em missão no Antigo Testamento. Porque tem gente hoje que compra até Bíblia só com o Novo Testamento, já viu por aí? Porque não gosta de viver o Antigo. Não gosta nem de viver o Decálogo, não gosta de viver. Que é isso? Escola Bíblica Dominical. Não gosta de viver nem isso. Aí quer ser o santo da igreja, quer ser o pentecostal da igreja, quer ser o avivalista da igreja. Meu Deus, não tem amor dentro do coração. Chega dentro, hoje o negócio vai esquentar aqui dentro. Você vai sair daqui com o coração cheio de fazer missão. Meu Deus, vai arrancar a mágoa do peito e vai dizer, eu estou doido para ser missionário. Meu Deus, porque ser missionário não é para qualquer um. Tem que ser corajoso para ser missionário. Deus agora no Antigo Testamento, Ele está lá de cima e está olhando o povo de Nínive. E quando Ele olha o povo de Nínive, Ele decide levantar um missionário. Mas esse missionário Ele não levanta aqui. Aqui não, ainda não. Ele começa a trabalhar no coração desse missionário já desde o pai. Mas está lá no livro de 2 Reis, capítulo 14, e no seu versículo, se não me falha da memória, 28, você vai ver não somente uma pessoa em si lá, você vai ver alguém que Deus está trabalhando. É 25. Glória seja dada no nome do Senhor. E você vai ver o profeta Jonas já com uma palavra viva ao povo de Deus. Segundo o livro dos Reis, capítulo 14, seu versículo 25. Você vai ver que Jonas é filho de profeta e vai seguir a mesma função. Vai profetizar também. Mas você vai ver que ele está profetizando acerca do conserto dentro da casa do Senhor. Ele já vem profetizando acerca do conserto em Israel. Toda vez que der o seu povo longe, ele levanta o profeta para arrumar a situação. E o profeta, quando é levantado, automaticamente ele já galga o cargo de missionário. Quando ele é levantado, automaticamente o cargo vem com ele. Porque quando Deus levanta o profeta, ele já levanta o missionário.